Olá, no nosso giro pela internet, nós estamos aqui para trazer mais informações para vocês. Hoje nós vamos falar sobre cintilografia do coração, nós vamos falar sobre medicina nuclear. E quem vai estar com você para poder dar orientação, explicar como funciona, vai ser o Dr. Giovanni Pereira, da Medicina Nuclear. Eu vou passar para ele agora e tenha muita certeza que você vai ter informação muito importante para você e de repente até para sua família ou alguma pessoa que você conheça que está precisando se cuidar um pouquinho mais e cuidar desse coração. Olá, meus amigos do Saúde em Evidência, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Agradeço de coração aí o convite da querida Silvana para essa oportunidade. A Silvana me pede para falar da medicina nuclear para vocês. O que a medicina nuclear oferece para a população, para a sociedade? O que a medicina nuclear nos traz que nos permite cuidar melhor da nossa saúde? Dentre as muitas ferramentas que a medicina nuclear disponibiliza para a classe médica e para a população de uma maneira geral, a Silvana me pediu para falar hoje da cintilografia de perfusão miocárdica, popularmente chamada MIB. O que é o MIB? O que é uma cintilografia de perfusão miocárdica? É um exame que nos permite ver como está a irrigação sanguínea no coração do paciente em dois momentos, em repouso e após um esforço físico, após um estresse. Normalmente, idealmente, a cintilografia de perfusão miocárdica é realizada com o paciente nessas duas condições. Em repouso, o paciente recebe uma injeção de um medicamento que é como um combustível, que vai ser absorvido pelo coração e depois o paciente vai ser filmado. O coração do paciente vai ser filmado e nós vamos ver em que nível chegou esse medicamento, em que quantidade, em que grau de concentração esse medicamento chegou em cada parte do coração. O grau de a quantidade ou a concentração desse medicamento em cada parte do coração vai retratar o nível de perfusão ou irrigação sanguínea naquela região. O coração tem basicamente três artérias que o nutrem: artéria descendente anterior, circunflexa e coronária direita. Então, quando falta irrigação sanguínea em alguma parede, a gente sabe qual é a artéria que provavelmente cuida daquele território e possivelmente está comprometida. Agora, qual é o objetivo da cintilografia de perfusão miocárdica? Quando a gente olha como está a irrigação sanguínea no coração nesses dois momentos, em repouso e após um exercício físico, a gente vai ter noção de como está a função das artérias que nutrem o coração. Um paciente que está correndo o risco de ter um infarto, ele normalmente, em repouso, ele não sente nada. Ele é um paciente assintomático. E a irrigação sanguínea no coração desse paciente também é normal. Ela não mostra nenhuma alteração. Mas as artérias desse paciente já podem ter uma falha na reserva de fluxo dessas artérias. Toda artéria nossa funciona não como um tubo de PVC rígido, não. Ela é um organismo vivo, dinâmico. Quando nós fazemos uma atividade física, um esforço, algo que demanda um consumo de oxigênio maior em nosso coração, um trabalho maior do coração, algo que acelera a frequência cardíaca nossa, então isso, como aumenta a necessidade de oxigênio, acaba induzindo as artérias a aumentar também o fluxo, a quantidade de sangue que elas mandam para o coração. Uma artéria saudável consegue aumentar até 6 vezes o fluxo sanguíneo para o território que está sob sua responsabilidade. Já uma artéria doente, em repouso, ela consegue irrigar um território. Mas quando esse território começa a trabalhar muito, aumenta a sua demanda e pede para essa artéria aumentar o fluxo, a artéria doente não tem essa reserva de fluxo, ela não consegue aumentar esse fluxo. E é essa artéria doente que a cintilografia identifica. O que uma cintilografia faz, portanto, é avaliar como é que está a função das artérias que nutrem o coração. A cintilografia de perfusão miocárdica avalia como está a função das coronárias. Ela não avalia a forma das coronárias. Por isso, a cintilografia é um método tão importante, porque ela completa os métodos anatômicos com uma informação que eles não possuem. Seja uma cineangiocoronariografia, popularmente conhecida como cateterismo, seja uma angiotomografia das coronárias, ambas acabam avaliando a anatomia, a morfologia da artéria, como é que está a forma da artéria. Se essa artéria tiver alguma obstrução, no CAT ou na angiotomo, essa obstrução pode ser vista. Mas como está a função dessa artéria? Em que nível, em que grau essa obstrução está comprometendo a reserva vascular dessa artéria? Qual é o risco desse paciente ter um infarto? Essa é a resposta que a cintilografia dá. Qual é o nível de comprometimento que aquela obstrução anatômica
presente e vista por esses outros métodos, ela nos traz. Essa é a resposta que a cintilografia pode dar, uma resposta funcional. Por isso, a cintilografia ela é um método de diagnóstico complementar a outros. Quando o paciente ainda não tem um diagnóstico de doença coronariana, ele pode se beneficiar muito da cintilografia, porque ela é um exame muito sensível. Consegue identificar a doença numa fase inicial, porque ela não está esperando a doença começar a entupir a artéria para identificá-la. A partir do momento que a artéria doente parou de se dilatar, não tem mais uma reserva vascular, essa artéria já pode ter a sua falha funcional identificada por uma cintilografia. A cintilografia, portanto, ela tem essa aplicação na população que não tem uma doença conhecida e, nesse caso, a aplicação dela é diagnóstica. Ela vai fazer o diagnóstico de doença coronariana. Ela vai mostrar ou ela vai evidenciar uma isquemia miocárdica. Mas ela também tem aplicação naquela população que já tem uma doença conhecida. É o paciente que já fez uma angiotomo de coronária, é o paciente que já fez um cateterismo, eventualmente o paciente até já fez uma angioplastia, já colocou stent, ou talvez chegou ao ponto de colocar até mesmo alguns enxertos, já fez uma cirurgia de revascularização miocárdica, colocou uma malha, uma ponte safena. Então, para esse paciente que já teve a doença, a pergunta ainda é mais importante. Depois que ele identificou a doença e depois até mesmo que ele já corrigiu essa doença, seja com o método percutâneo, seja com o método cirúrgico, a pergunta agora é, será que essas coronárias ou esses enxertos estão funcionando bem ou estão desenvolvendo novamente a doença? Se esse paciente antes de se tratar teve um infarto, a pergunta agora é, será que ele está correndo o risco de ter um segundo infarto? Essas perguntas elas são muito bem-vindas para a cintilografia, porque a cintilografia, como avalia a função, seja da coronária, seja do enxerto, ela consegue ajudar o médico e o paciente a responder essa pergunta. Se o paciente já teve um infarto, a pergunta é, corre o risco de ter outro? A cintilografia pode. Respondendo o quê? Respondendo se as coronárias estão funcionando bem, coronárias ou enxertos, e se existe um defeito, ela quantifica esse defeito. Em que território é? É um defeito no território de qual artéria? Qual é a extensão do defeito, qual é a severidade do defeito e qual é o comprometimento funcional dele. Será que é um defeito tão grande que já está comprometendo até a contratilidade daquela área? Porque esse é o trabalho do coração, ele é uma bomba e cada região do coração deve se contrair. Quando um defeito é muito grave, a função de contração daquela região sob o defeito ou irrigada por uma artéria ou um enxerto defeituoso, esse trabalho de contração também vai ser comprometido e a cintilografia consegue avaliar tudo isso. Portanto, essa é uma grande contribuição que a medicina nuclear dá na promoção da saúde, pensando agora na população cardiológica, disponibilizando a cintilografia de perfusão miocárdica. Quem tiver mais dúvida, quiser conhecer mais sobre cintilografia de perfusão miocárdica, pode conversar com o seu cardiologista, ele vai ter muito mais informação para oferecer. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e um abraço à nossa querida Silvana.